Fala, galera, tudo bom? Vamos nessa, vamos começar a aula de hoje, né? Vai ser em dois vídeos. A primeira parte, juros simples e composto. Vamos embora. Página 43, tá? É um assunto que tem sido bastante abordado, tá? Tanto nas provas de Enem quanto nas provas de particulares. É um assunto que está bem alta, principalmente porque hoje a gente vive numa situação que a inflação está bem alta. E aí a taxa Selic também está muito alta, que é uma taxa que é um parâmetro para investimentos, e isso acaba trazendo muito foco para essa parte de matemática financeira. Então, vamos começar na página 43, entendendo primeiro o que é os juros, né? Os juros é a remuneração pelo capital que você utiliza. Então, às vezes você vai colocar um certo dinheiro no banco. Esse é o capital. É o valor inicial que tu colocou lá no banco. Após um certo período de tempo, se tu coloca na poupança ou no investimento qualquer, esse capital vai te retornar juros. Então, além do capital que você botou lá, por exemplo, R$ 100.000, você vai ganhar uma parcela que se chama juros. Esses juros pode ser mensal, pode ser trimestral, semestral, anual, enfim. Na poupança, ele é mensal, ok? O que é que acontece? Então, capital é o valor inicial. Também você pode ter um capital quando você pega um dinheiro emprestado. Tipo, peguei uma grana emprestada. Ah, peguei um dinheiro, R$ 200.000 de um banco para financiar uma obra que eu tô traçando. Então, esse também é o meu capital. O que é que acontece? O banco agora está me prestando dinheiro. Então, após um período de tempo, eu vou ter que pagar os juros a esse banco, certo? Então, o capital pode ser um valor que foi investido ou um valor que foi emprestado. E os juros é o valor que você vai ter que retornar após um certo período de tempo. Às vezes o banco vai retornar para você ou a instituição financeira, ou às vezes você vai ter que retornar à instituição financeira, para a instituição financeira, tá bom? Então, ó, vamos supor que eu peguei um empréstimo de R$ 1.000 e você paga em 30 dias. O credor, a título de compensação pelo tempo que ficará sem o seu dinheiro, resolveu cobrar uma taxa de 5% do valor total. Então, os juros é 5% de R$ 1.000, certo? E isso aí, a gente já sabe que vai dar um valor total de R$ 50, certo? Pronto. Então, esse é os juros que foi cobrado. Então, no final, ele vai ter que pagar R$ 1.000 mais os juros, que é R$ 50. Ele vai dar 1.050. Esse já não é mais o capital, tá? Esse aí é o que a gente chama de montante. É o valor já acrescido dos juros. Então, é dois tipos de regime: juros simples e juros compostos. No nosso cotidiano, o que é utilizado é o juros composto, tá? E a gente vai ver qual a diferença entre esses dois tipos de regime. Juros simples. Em um regime de juros simples, a taxa é calculada em relação à quantidade inicial. Aqui você tem que grifar. Grifa essa parte aqui, que é muito importante. Deixa eu só mudar aqui a cor. Vou botar aqui azulzinho. A quantidade inicial. Então, sempre o meu valor vai ser um valor igual. Tipo, se eu paguei R$ 1.000 de juros no primeiro mês, eu vou pagar 1.000 no segundo, 1.000 no terceiro, 1.000 no quarto. Porque a taxa de juros é calculada em relação ao valor inicial, não em relação ao valor atualizado, tá? Essa já é a questão que a gente vai ver em juros compostos. Então, em juros simples, a gente vai calcular sempre os juros em relação ao valor inicial. Grava isso, tá? Então, aqui, ó, uma pessoa aplica um certo capital a uma taxa de 4% ao mês. Então, esse cara está botando um dinheiro que a cada mês ele vai ganhar 4% em relação a esse valor. Qual será o valor total que essa pessoa possuirá ao final de 5 meses? Então, a gente vai utilizar aqui a aritmética, né? Bom, quanto é 4% de um valor qualquer? 4% de C, que é o capital, vai dar 0,04C. Durante 5 meses, vezes 5 vai dar 0,2C. Então, no final, eu vou ter C mais 0,2C. C é o valor que você está investindo inicialmente. Pode ser R$ 1.000, 2.000, 3.000, enfim. Um certo valor qualquer, tá? Pronto. E aí a gente aparece com a fórmula de juros simples. Só tem uma fórmula para juros, tá? Simples. Que é J é igual a CIT.
C é o capital, que é o valor inicial que foi investido, I é a taxa de juros, e T é o tempo que a sua aplicação demorou naquela instituição financeira, tá? Também tem uma outra fórmula, que é J igual a CIT sobre 100. Eu gosto mais de utilizar essa segunda aqui, porque nessa segunda a taxa de juros está em porcentagem. Nessa primeira, a taxa de juros está na forma decimal. É a mesma fórmula, só que uma está em porcentagem e a outra está em decimal, tá certo? Então, a taxa de juros é dada na forma decimal. Então, se é 3%, você bota 0,03. Nessa aqui, tá? Se for nessa aqui, tu bota 3 só. E pronto. É fundamental que a taxa e o período estejam em unidades compatíveis. Se temos uma taxa de 10% a mês, é conveniente que o tempo na expressão seja representado em meses. Também é muito importante. Meu tempo está trimestral, o tempo tem que estar em trimestres. Meu tempo está anual, o tempo tem que estar em ano, tá bom? Legal. E aí, essa aqui é a fórmula que vale tanto para juros simples quanto para juros compostos. O valor final, que é o montante, é o valor inicial, que é o capital, mais os juros, certo? Então, depois que o cara colocou o valor investido durante um certo tempo, esse valor vai retornar com um valor a mais, que a gente chama de juros, certo? Então, os juros ele pode ser benéfico para você também quando você investe o seu dinheiro em algum fundo, alguma renda fixa, enfim. E aí, depois de um tempo, esse valor retorna a mais do que você investiu. Então, o valor inicial é o capital e juros é o valor que você está ganhando por investir esse capital. Quando você junta os juros com o capital, vai dar o montante. Fechou? Então, por exemplo, botei 100 mil reais numa renda fixa que rende, sei lá, 10% ao ano. Então, a cada ano, ele vai render 10% de 100 mil reais. Quanto é 10% de 100 mil reais? É 10 mil reais. Então, depois de um ano, eu não vou ter mais 100 mil, eu vou ter 100 mil mais 10 mil, 110 mil. Legal? Aí, depois de mais um ano, ele vai render 10% de 110 mil, que dá 11 mil reais. Então, depois do segundo ano, eu vou ter 110 mil mais 11 mil, 121 mil reais. E ele vai aumentando. Perceba que ele vai aumentando, vai aumentando, aumentando, aumentando. Tá? Top. Esse exemplo que eu já dei é um exemplo de juros compostos. Porque você percebe que os juros ele está aumentando, né? No primeiro mês eu ganhei 10 mil de juros, no primeiro ano eu ganhei 10 mil de juros, no segundo ano eu já ganhei 11 mil. Juros compostos. Em um regime de juros compostos, a taxa de juros é calculada sobre o valor atualizado. Tem que grifar isso aqui. O valor atualizado, certo? Incidindo sobre a quantia do período imediatamente anterior. Lembra que, tipo, eu investi 100 mil, aí a minha taxa é 10% ao ano, entendeu? Assim. Então, depois de um ano, os juros é 10% de 100 mil. Aí corta dois zeros. Isso aqui vai dar quanto? Eita, eu tenho um zero a mais, né? 1 milhão não, é 100 mil. Isso aqui vai dar 10 mil. Então, depois de um ano, eu tenho 110 mil reais. Aí agora eu vou calcular quanto é 10% desse valor. É 10% de 110 mil. Corto, e o meu juro vai dar 11 mil. E aí o valor que eu tenho é 110 mil mais 11 mil. Então perceba que eu sempre estou fazendo o cálculo em relação ao valor atualizado. Era 100, depois foi 110 mil, depois 121 mil. Então sempre o meu juros está sendo calculado sobre o valor atualizado e não sobre o valor inicial. Pô, Sala, então dá um exemplo de como é que seria nos juros simples. Vamos lá. Nos juros simples, eu vou até botar uma tabela aqui, tá? Investir 100 mil, minha taxa é 10% ao ano. Então, quanto é 10% de 100 mil? Aí você vai ver que dá 10 mil. Então, no primeiro ano eu vou ganhar 10 mil, no segundo ano eu vou ganhar quanto? 10 mil, no terceiro 10 mil, no quarto 10 mil. Eu sempre estou fazendo cálculo em relação ao valor inicial, não em relação ao valor atualizado. Aqui é o seguinte, aqui é diferente nos juros compostos. Meu primeiro juros foi 10 mil, o segundo juros já foi 11 mil. Aí o terceiro juros já vai ser maior do que isso, entendeu? Então, nos juros simples, o juros sempre é igual.
Você sempre ganha o mesmo valor em relação ao valor inicial. No juros compostos, não. Você sempre vai estar aumentando o seu valor. Bom, essa é a modalidade mais utilizada nas transações comerciais. Então, o que acontece? Olha aqui como é que é a fórmula. O valor final, que é o montante, é o valor inicial, que é o capital, 1 mais I elevado a T, onde I é a taxa de juros na forma decimal e o tempo é condizente com a taxa de juros, tá certo? Essa é a única fórmula que tem para juros compostos. Então, para juros simples, só tem uma fórmula, que é J igual a CIT sobre 100. Para juros compostos, só tem essa fórmula, que é o montante é igual ao capital, 1 mais I elevado a T. E tem uma fórmula que serve para os dois, que é o montante e o capital mais juros. Fechou? Só isso. Olha aqui o exemplo que eu botei. Juros simples. Apliquei R$ 1.000, uma taxa de 10% ao mês. Juros compostos. Apliquei R$ 1.000, uma taxa de 10% ao mês. Para cada mês, perceba que os juros é o mesmo. 100, 100, 100, 100. Toda vez eu vou ter o mesmo valor de juros. E aí o montante no primeiro mês é 1.100, no segundo 1.200, no terceiro 1.300, no quarto 1.400. Agora vamos ver os juros compostos. O que é que acontece com os juros compostos? Primeira coisa, no primeiro mês ele é igual, porque eu calculei 10% do valor inicial. No segundo mês, eu estou calculando isso aqui é 10% do valor atualizado, 1.100, que dá R$ 110. Ok? E aí o montante vai ser 1.100 mais 110, que dá 1.210. Aí agora, esse no terceiro mês vai ser 10% de 1.210, que vai dar R$ 121 de juros. Então, eu no terceiro mês vou ter 1.210 que eu tenho no segundo mês, mais 121 que eu ganhei no terceiro mês, 1.331. E aí você vai fazendo isso, ó. Aqui é 10% de 1.331, que vai dar R$ 133,10. E no final do quarto mês eu tenho esse valor. Pronto, então é mais ou menos essa pegada que você tem que entender para resolver as questões. Juros simples, o cálculo dos juros sempre em relação ao valor inicial, e nos juros compostos, o cálculo dos juros sempre em relação ao valor atualizado. Se você conseguir fazer essa distinção, você vai desenrolar muito bem as questões, certo? Beleza. Então, é isso aqui não tem na apostila, tá? Se você quiser tirar um print screen ou alguma coisa desse tipo, fique à vontade, porque eu acho que é bem importante. Bom, olha essa aqui agora. Um produto é vendido em uma loja a R$ 200 à vista ou em duas parcelas de 110, sendo uma parcela no ato da compra e outra após 30 dias. Se o consumidor optar pela compra a prazo, qual será a taxa de juros cobrada pela loja? Vamos ver o seguinte. Então, você concorda que à vista é R$ 200. Beleza. A prazo, ele dá uma entrada, que é R$ 110, e aí, após um mês, ele vai pagar mais 110. Legal. Então vamos pensar o seguinte: se era R$ 200 o valor e ele deu a entrada de 110, você concorda que ele pegou emprestado da loja 200 menos 110? R$ 90. Tipo, por que ele pegou emprestado? Porque ele só pagou 110, que foi a entrada, e mesmo assim ele levou o produto. Então, ele pegou R$ 90 emprestado e após um mês a loja disse, ó, ao invés de tu me pagar 90, tu vai me pagar 110. Então, esse pegou emprestado é o valor do capital, é o quanto ele pegou emprestado. O montante é o quanto ele está pagando, R$ 110. Então, você concorda que os juros é a diferença entre esses dois valores? 110 menos 90, que dá R$ 20. Pronto, então agora a gente vai fazer o seguinte. Então, era para ele pagar 90, ele está pagando 110. Ele está pagando R$ 20 de juros. Como é que é a forma dos juros? J igual a CIT sobre 100. Os juros é R$ 20,
ele pegou R$ 90 emprestado, a taxa de juros é aí. O tempo é 30 dias, ele vai considerar um mês, dividido por 100. Olha que legal. Corta um zero com zero, vai ficar 9 igual a 200. E é 200 sobre 9, que vai dar, acredito eu aqui, a 22,2%. Veja que questão interessante, né? Então, lembra que C é o quanto ele deveria pagar se não houvesse juros. É o capital. Montante é o valor já com juros. E a diferença entre o montante e o capital é os juros. Perfeito? Lembra que a fórmula é montante é capital mais juros. Então, lembra disso aqui na hora que vocês forem fazer a questão, tá? Bom, se era R$ 200, ele pagou 110 e levou o produto, ele pegou 90 emprestado. Se não tiver juros nenhum, o que é que acontece? Depois de um mês ele vai pagar 90. Só que o que aconteceu? Ele não pagou 90, ele pagou 110. Então aí foi cobrado um certo juros, que aí você tem que calcular. Então, tipo, R$ 90 era o valor que ele pegou emprestado, e ele pagou R$ 20 de juros. Então é R$ 20,90. Vamos ver quanto é que isso vale percentualmente. E aí você acha 22,2, tá bom? Top. Vamos para a próxima. Essa aqui, ó. Deixa eu beber aqui um chazinho. Uma financiadora oferece empréstimo por um período de 4 meses, sob as seguintes condições: taxa de 11,4% ao mês a juros simples, ou uma taxa de 10% ao mês a juros compostos. Uma pessoa fez um empréstimo de 10 mil. Então vamos pegar a primeira opção. Opção 1. O capital que ele pegou emprestado foi 10 mil. A taxa de juros é 11,4% ao mês. E ele vai demorar 4 meses, não é isso? Um período de 4 meses. Então, T igual a 4. Então, vamos usar aqui, ó. J é CIT, que é 10 mil, vezes a taxa, que é 11,4, vezes o tempo, que é 4, dividido por 100. Usei a fórmula CIT sobre 100, tá? Isso aqui vai dar 1.140, 4.560. Então, só de juros ele pagou R$ 4.560. O bom nos juros simples é que tu já calcula os juros, tá? Vamos agora para a opção 2. Agora, ele pega 10 mil, é uma taxa de 10% ao mês, só que é juros compostos, tá? Durante 4 meses. Então, a fórmula é assim, né? Montante é igual ao capital, que é 10 mil, 1 mais a taxa, que é 0,1, 10% é 10 sobre 100, é 0,1, elevado a 4, certo? Top. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Acho que isso aqui vai dar 1,21 vezes 1, eita, deu 14.641. Isso é o montante, né? Para a gente achar os juros, aí você faz os juros, é o montante menos o capital. Vai ficar 14.641 menos 10 mil. Então, ele pagou R$ 4.641 de juros. Fechou? Legal. Então, o que é que a gente precisa pensar agora? Esse é o juros da condição 1, que é 4.560, e esse é o juros da condição 2, que é 4.641. Então, ele diz assim: quantos reais os juros cobrados pela condição 1 serão menores que os cobrados pela condição 2? Então, a gente faz 4.560 menos 4.641. Vai dar menos R$ 81. Então, foi cobrado R$ 81 a menos. Certo? Então, perceba que mesmo para um período de tempo de curto pequeno, que é 4 meses, perceba que a taxa de juros composta é menor. Mas mesmo assim, no final, ele pagou mais. Por quê? Porque sempre tu está calculando em relação ao valor atualizado. E nos juros simples, não. Os juros simples, ele tem um crescimento linear, enquanto que nos juros compostos ele tem um crescimento exponencial. Tanto é que é mais ou menos assim, ó. Na função de juros simples, o montante em função do tempo é assim, tipo, era 10 mil, né? Ele cresce de forma linear, assim. Para os juros compostos,
Aqui é o tempo, aqui é o montante. 10 mil também, tá? O gráfico é assim, ó. Cresce de forma exponencial, ok? Então tem que ficar bem ligado em relação a isso aí. Bom, vamos agora fazer as questões, tá? 1, 5, 7, 8 e 9. Essas primeiras questões, é interessante que você pegue aí uma média de 4 minutos para resolver cada questão. Então, no geral, são 20 minutos para resolver essas 5 primeiras questões, né? Você pode pausar o vídeo agora aqui e tentar resolver as questões, que eu acho que vai ficar bem interessante, ok? Beleza, vamos ver aqui então. Primeira, Pedro, aluno do curso de engenharia, emprestou 5 mil a seu colega de classe Marcos, uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considerando X o número de meses de empréstimo e MX o montante, no final do empréstimo podemos afirmar que a representação gráfica que melhor representa MX é... Bom, essa aqui é simples, né? Vai ser a letra B. Ele começa a 5 mil reais e cresce linearmente em função do tempo, né? A letra A é se ele tivesse um período de carência, tipo assim, ó, tu pode passar 3 meses sem me pagar, mas se tu não me pagar até os 3 meses, aí começa a cobrar 3%. Aqui seria muito bom, né? Porque, tipo, tu pega 5 mil e à medida que o tempo vai passando, tu não vai devendo mais nada. E aqui são outras. Aqui é tipo, tu me deve até o sexto mês, depois esse montante fica constante. E aqui é um que é meio que impossível funcionar, tá? Então, gráfico de juros simples é uma função linear. Gráfico de juros composto é uma função exponencial. Quinta, essa aqui muita gente tem dúvida, tá? Muita gente tem dúvida mesmo. O investidor deseja aplicar 10 mil durante um mês em um dos fundos de investimento de um banco. O agente de investimento desse banco apresentou dois tipos de aplicação: aplicação básica e aplicação pessoal, cujas informações de rendimento e desconto são apresentadas no quadro. Beleza. Considerando as taxas de rendimento administrativa, qual aplicação fornecerá maior valor de rendimento líquido a esse investidor e qual será esse valor? O que é que acontece? Olha o que ele diz aqui: taxa de rendimento mensal, 0,542. Taxa de administrativa, 30 centavos. Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver quanto ele ganha de juros na básica. Na básica, você concorda que os juros é 10 mil vezes 0,542 vezes 1 dividido por 100. J igual a CIT, né? Corta, ele vai ganhar 54,20. Só que você tem que descontar 30 centavos. Então ele ganha R$ 53,90. Fechou? Mas, isso aqui é o rendimento líquido dele. Eita, R$ 53,90. Tudo bem. Agora vamos na pessoal. Ele vai ganhar 0,560 vezes 1 dividido por 100, que vai dar R$ 56,00. Só que aí você vai ter que pegar 3,8% sobre esse rendimento mensal. Então você vai ter que descontar esse valor, tá? Se você vai descontar esse valor, você concorda que eu posso fazer 1 menos 0,038? Olha que legal. 1 menos 0, estou descontando 3,8%, né? 3,8% é a mesma coisa que 3,8 sobre 100. E dá 0,038. Que é o que eu estou fazendo aí. Aí vou multiplicar agora pelo valor que eu ganhei. 56. Isso aqui vai dar R$ 53,872. Certo? E aí, qual é o que vale mais a pena? O básico ou o pessoal? Já dá para perceber que a básica é melhor, porque você desconta 30 centavos só e acaba ficando por R$ 53,90. Tá bom? Então, essa é uma questão muito boa, que aí tem a taxa de administração. Isso acontece normalmente quando você vai fazer um investimento, principalmente em fundo de investimento, certo? Existem alguns fundos, né, que cobram a taxa de administração, que pode ser de 0,5% até 2%. Isso depende de como é que é a carteira
ela rende ao longo dos anos, né? Se for uma carteira muito boa, o pessoal paga uma taxa administrativa melhor, porque sabe que o rendimento vai ser maior. Se for uma carteira mais nova, aí o pessoal tende a pagar uma taxa de administração menor. Perfeito? E geralmente é feito em porcentagem, tá? Não é um valor fixo. Aqui foi um valor fixo, 30 centavos, né? Aqui é um valor sobre o rendimento, que é mais ou menos isso que acontece na prática, tá? Bom, sétima questão. Uma loja avisa que sobre o valor original de uma prestação que não for paga no dia do vencimento, incidirá uma multa de 10% mais 1% a cada dia de atraso. Uma pessoa que deveria pagar Y reais de prestação e o fez com X dias de atraso, pagou a mais. Então, ele quer saber o quanto ele pagou a mais. A multa é 10% do valor, então vai ser 10% de Y mais 1% de Y a cada dia de atraso. Vê se não faz sentido, fica 0,1Y mais 0,01Y vezes X. E aí o gabarito certo aqui, letra A. Letra E, né? Ah, garoto. Letra E, tá bom? Muito boa questãozinha, para que a gente entenda bem. Às vezes, quando vem um boleto, a multa ela é sobre o valor total. E os juros dependem da quantidade de dias que ele demorou para pagar, certo? Multa, ele não depende do tempo. Juros depende do tempo. Tanto é que a fórmula de juros é como? J igual a CIT sobre 100. Perfeito? Oitava. Uma instituição bancária oferece um rendimento de 15% ao ano para depósitos feitos numa certa modalidade. Um cliente deste banco deposita R$ 1.000. Ao final de N anos, o capital desse cliente terá... Então, ó, montante é o capital, que é 1.000, 1 mais 0,15 elevado a N. Então, fica 1.000 vezes 1,15 elevado a N. Posso multiplicar os dois? Não, porque um dos expoentes é N e o outro é 1. Você não pode multiplicar potências que têm expoentes diferentes. E aí a resposta é o gabarito certo, a letra E também. Tá bom? Então a gente vai aprendendo aí aos pouquinhos, fazendo questões mais simples, até desenvolvendo para chegar às questões mais difíceis. Nona questão. No balancete de empresa, consta que certo capital foi aplicado a taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. O capital aplicado foi. Agora vamos lá. A taxa está ao ano, o tempo está em meses. É melhor você converter meses para anos. Você sabe que um ano tem 12 meses. Então, o tempo a gente pode pegar 8 e dividir por 12, que vai dar 2 terços. Os juros é 192. E a taxa é 30% ao ano. Então, J é igual a CIT sobre 100. Aí fica 192, é o capital, que eu não sei quanto é. Aqui é 30. Aqui o tempo é 2 terços, dividido por 100. Corta, aqui dá 10. Corta. E aqui o capital vai dar 1.920, dividido por 2, que dá quanto? R$ 960. Letra C. Tá bom? Olha que questãozinha legal. Aqui é só para chamar a atenção que a taxa de juros e o tempo eles têm que estar na mesma unidade, unidades compatíveis. Ok? Muito bom. Agora, fazer 4, 12, 13, 14 e 15, tá? Vamos fazer essas questões agora, para que a gente consiga desenvolver bem essa parte que é muito abordada, tanto no Enem quanto nas particulares, tá? Deixa eu ver se um chazinho aqui. Vamos lá. Página 4. Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento da compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte do valor da compra. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz fez uma pesquisa sobre as condições de compra em 3 lojas diferentes. Em cada uma é informado sobre o valor que a loja pagará
pagaria para o seu carro usado, no caso, e a compra ser feita na própria loja. Beleza. Nas três lojas são cobrados juros simples. Muito bom. Sobre o valor a ser financiado, a duração do financiamento é de 1 ano. O rapaz escolherá a loja em que o total em reais a ser financiado será menor. Então vamos lá. Se a loja oferece 13.500 e o carro novo é 18.500, ele está pegando para a loja A, ele está pegando emprestado um valor de 28.500 menos 13.500, que dá 15 mil. E aí os juros que ele vai pagar é 15 mil, vezes a taxa que é 18%, vezes o tempo que é 1 ano, dividido por 100. Não é isso? Beleza? Então vamos ver só de juros quanto é que ele vai pagar. E aí fica 150 vezes 18, que dá 2.700. Só de juros, tá? Bom, aí o que acontece? Então, no final, ele vai ter que desembolsar 15 mil mais 2.700. Então, o montante que ele vai pagar em A é 15 mil mais 2.700. Que dá 17.700. Vamos agora para a loja B. Na loja B, o valor do carro é 27 mil e estão pegando o carro por 13 mil. Então, ele vai pegar emprestado 14 mil. Os juros que ele vai pagar é 20% ao ano. Então, vai ficar 14 mil vezes 20% vezes 1/100, que vai dar 2.800. Então, quanto ele vai pagar em B é 14 mil mais 2.800, que dá 16.800. Opa, já é um valor mais baixo do que na loja A, concorda? Então, até agora, entre A B está melhor. Vamos ver agora a loja C. A loja C, o carro é 26.500 e querem comprar o carro dele por 12 mil. Então, ele está pegando emprestado 14.500. Os juros que ele vai pagar é 14.500. A taxa de juros é 19% ao ano, durante um ano. Ele divide por 100, né? J igual a CID sobre 100. Corto. Isso aqui, 145 vezes 19, vai dar 2.755. Então, o montante de C é 14.500 mais 2.755. 16.000. Tá certo isso. Tá, né? 755. É isso mesmo, minha gente. Tô falando besteira aqui. Aqui deu 14, tá? Aqui dá 14.500 vezes 19. Ah, aqui foi mal. É 17.255. Pronto, então comparando os valores, a loja que é mais rentável para ele, né, que ele vai gastar menos grana, é a loja B, não é isso? Porque na loja B ele paga no total 16.800, na loja A ele paga 17.700, na loja C 17.255. Então, a quantia a ser desembolsada é 16.800. Lembra que eu calculei os juros, depois somei com o capital, tá? Isso a gente chama de montante. Montante é o valor que eu já vou pagar com juros. Isso é importante vocês se lembrarem, ok? Beleza. Então anota isso aí que é bem importante. 12. Essa aqui é uma questão que dá bastante trabalho, tá? João deve 12 parcelas de R$ 150 referentes ao cheque especial de seu banco e 5 parcelas de R$ 80 referentes ao cartão de crédito. O gerente do banco lhe ofereceu 2 parcelas de desconto no cheque especial, caso João quitasse esta dívida imediatamente, ou na mesma condição, isto é, quitação imediata, com 25% de desconto na dívida do cartão. Ok. João também poderia negociar suas dívidas em 18 parcelas mensais de R$ 125. Sabendo esses termos, José, amigo de João, ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário
pelo tempo de 18 meses, com juros de 25% sobre o total emprestado. E aí? Vamos lá. Então, tipo, você concorda que no cheque especial, João deve isso aqui, ó, 12 vezes 1.500, que dá 3.300. No cartão de crédito, ele deve 5 de 80, que dá R$ 400. Bom, aí o que acontece? A primeira condição é, ele oferece duas parcelas de desconto do cheque especial. Então, a primeira condição, ele vai pagar 10 parcelas de 1.500. Eita, que é 150, né? Tá mais barato, 1.800, então. 10 parcelas de 150, mais 5 parcelas de 80, que vai dar R$ 1.900 ao todo, certo? A segunda condição é quitação imediata, ou seja, ele vai pagar 12 de 150, e vai pagar 25% de desconto na dívida do cartão. Então vai ficar 401 menos 0,95. Aqui vai dar 1.800 mais 300, 2.100. Certo? Top. E aí, ele também pode pegar e pedir emprestado a José um valor pagando 25% sobre o total emprestado. Bom, aí agora o que acontece? Letra A, a opção que dá a João menor gasto seria A, renegociar suas dívidas com o banco. Beleza. Bom, vamos ver. Essa renegociação, né, poderia ser justamente isso. Ou pagar 1.900 ou pagar 2.100. Aí, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das suas dívidas. Bom, se ele pegasse 1.900 emprestado, ele teria que pagar 25% a mais. Vamos ver se compensa isso. Vamos ver se compensa. 1.900 vezes 1,25. Ele teria que pagar 2.375. Vê, se ele não negociasse nada, no total ele teria que pagar R$ 2.200. Sem renegociação. Sem negociar nada. Se ele negociasse uma das dois valores, ele teria que pagar 1.900 ou 2.100. Mas aí ele teria que pegar dinheiro emprestado de José. No menor valor, ele pagaria 2.375, que já é maior do que se negociar. Então, não valeria a pena, né? Corta. Recusar o empréstimo de José é pagar todas as passagens pendentes de devidos prazos. Eu acho que é essa aí. Pegar o empréstimo de José referente à quitação do cheque especial e pagar as passagens do cartão de crédito. Também não vale a pena. Porque, tipo, ele fala assim, vamos pagar então as parcelas aqui. Aí seria assim, 1.500, ele teria que pagar 25% de dívida, né? Só isso aqui seria isso aqui, ó, vezes 1,25. Daria 1.875. E depois ele teria que pagar mais R$ 400 do cartão, que daria 2.275. Então, se ele não negociar nada, ele paga 2.200. Fazendo isso, ele está pagando 2.275, não vale a pena. Pegar emprestado de José o dinheiro referente à aplicação do cartão de crédito e pagar as passagens de cheque especial. Bom, ele teria que pagar 1.800 cheque especial, ele ia pegar R$ 300 emprestado por José e pagaria 25% a mais. Então seria 2.175. Aí talvez essa aqui seria uma opção boa, porque ele pagaria um valor um pouco menor do que se fosse sem negociar. Então, acabaria de certo a letra E. Tá vendo? Então, aqui era analisar passo a passo para ver qual deles sairia melhor. No caso, ainda valeria a pena se ele pegasse uma pequena quantia de José, que era só para quitar o cartão, e o restante ele pagaria a prazo. Ok? Então, questão muito boa aí, que deu bastante trabalho para resolver. 13. Essa aqui muita gente fica na dúvida, tá? E aí é uma questão bem. E quando você olha inicialmente, você acha que tudo é a mesma coisa, e depois você vai ver que realmente faz sentido.
Considere uma pessoa que decide investir em uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas possibilidades de investimento com rentabilidade líquidas garantidas. 3% ao mês, 36% ao ano ou 18% ao semestre. Só que se você pensar na lógica, 3% ao mês vezes 12 meses dá 36%. 36 ao ano dá 36 e 18 vezes 2 semestres dá 36 também. Aí você fala, ué, não vai dar a mesma coisa? Não, não vai dar a mesma coisa, porque quanto, quanto mais você usa os juros compostos, mais rápido você vai ganhar dinheiro. Então, você concorda que se eu pegar 3% e for aumentando 3% a cada mês, é melhor do que eu aumentar 36% em um ano só? Veja como é simples esse cálculo. Lembra da fórmula de juros compostos? Vamos considerar que eu peguei R$ 1.000 emprestado. Vamos pegar o investimento A. Seria 1.000, 1 mais 0,03 elevado a 12. Ele diz aqui, ó, 1,03 elevado a 12 é 1,426. Vai dar R$ 1.426. Se eu pegar o investimento B, eu vou estar rendendo 36% ao ano, que vai dar 1.360. Olha a diferença já. Olha a diferença. Aqui é o montante A, aqui é o montante B. Um rendeu 1.426 porque eu fiquei rendendo 3% a cada mês. Como eu rendi só 36% de uma única vez, foi 1.360. E agora o montante C? 1.000, 1 mais 0,18. Durante um ano, nós temos 2 semestres, né? Vai ficar 1,18 ao quadrado. Vou fazer aqui rapidinho. 1,18 vezes 1,18 vezes 1.000. 1.392,40. Então, ó, você percebe o seguinte: quanto mais dividido for meu rendimento, ou seja, quanto mais juros compostos eu tiver, maior vai ser minha rentabilidade. No final, todos renderiam 36% ao ano. Só que, como ele rende 3% ao mês, a cada mês está aumentando 3% do valor anterior. Isso faz com que os juros compostos, a função exponencial, consiga crescer mais rápido. E aí, então, o gabarito certo seria escolher investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que a rentabilidade anuais de investimentos B e C. Ok, gente? Aí, isso aqui é matemática financeira. Isso vai acontecer muito quando você for pegar um investimento. Depois eu vou abrir aqui o site do Tesouro Direto para explicar. Às vezes ele dá para render tipo, ao mês, semestral, anual. Às vezes ele dá um investimento que vai te pagar a cada semestre. E muita gente acha válido, né, pagar a cada semestre. Só que quando você está retirando parte do seu investimento, você está deixando com que os juros compostos haja melhor sobre o seu capital. Então, digamos que eu tenha 100 mil, e aí depois de dois anos eu vou tirar 20% desse valor. Então, no final das contas, eu vou estar, sei lá, eu tinha 100 mil, rendeu a cada ano 10%, ia ter 121 mil. Aí eu tiro, por exemplo, 20% desse valor. Vai sobrar uns 100 mil de novo lá. 100 mil não, vai sobrar uns 96 mil. Concorda que se eu calcular 10% de 96 mil, é menor do que eu calcular 10% de 120 mil. Então, por isso que às vezes não vale a pena você fazer retiradas semestrais ou anuais do seu investimento, porque aí você está prejudicando os juros compostos. Ok? 14. Olha que legal. Um casal realiza um financiamento imobiliário de 180 mil a ser pago em 360 parcelas mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos, e o valor da prestação é R$ 500, mais juros de 1% sobre o saldo devedor. Então, ó, a primeira parcela ela vai ser exatamente assim: R$ 500 mais 1% do que ele deve, que é 180 mil. E aí isso aqui vai dar R$ 2.300. Então, após essa primeira parcela, o saldo devedor dele vai ser 180 mil
menos R$ 500, que vai dar 179.500. É o que ele fala aqui, ó. Observe que a cada pagamento o saldo devedor se reduz em R$ 500. O que é que acontece? Tu tá pagando 2.300 e só tá batendo R$ 500. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Porque o resto, isso aqui tudo é só juros, tá? Aí a segunda parcela vai ser R$ 500 mais 1% de 179.500, que vai dar quanto? 2.295. E aí, qual vai ser teu saldo devedor? 179.500 menos R$ 500, que dá 179 mil. Tá bom? Aí ele quer saber qual vai ser o valor a ser pago na 10ª prestação. Bom, o que é que acontece? Na 10ª prestação, na 10ª parcela, você concorda que o saldo devedor vai ser 180 mil menos 9 parcelas de R$ 500. Ele já pagou 9 parcelas, então ele bateu 9 parcelas de R$ 500, que vai dar 175.500. E aí, a parcela agora vai ser 500 mais 1% desse valor. Eita. E aí, isso aqui vai dar 2.255. E aí, gabarito certo, letra D de Deus. Ok? Essa também é uma questão bem legal aí, que muita gente tem dúvida. Eu estou trazendo as questões que muitos de vocês têm dúvida para tentar sanar e vocês fazerem as outras questões. Mas qualquer coisa, manda um WhatsApp, tá? Fala comigo aí que tá tudo certo. Essa aqui também é uma questão muito boa, que é o seguinte: o Conselho Monetário determinou novas regras sobre o pagamento mínimo da fatura do cartão. A partir de então, o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15% do valor. Em dezembro daquele ano, outra alteração foi efetuada. Daí em diante, o valor mínimo a ser pago será de 20% da fatura. Aí, um determinado consumidor possui no dia do vencimento uma dívida de R$ 1.000. Se não houver pagamento do valor total, são cobrados juros de 10% sobre o saldo devedor. Para quitar sua dívida, opta por pagar sempre o mínimo da fatura a cada mês. Então vamos lá. O que é que acontece? No dia 1/3/2012, o saldo devedor dele era 1.000. Aí ele pagou 20%. 20% de 1.000, que foi R$ 200. Opa. E aí, restou 1.000 menos 200, R$ 800. No dia 1/4, o que é que acontece? O saldo devedor dele é 800 mais 10%, R$ 880. Aí ele vai lá e pagou 20% de 880, que vai dar R$ 176. E aí restou 880 menos 176, que vai dar 704, não é isso? Então, no dia 1/5/2012, o saldo devedor dele vai ser 704 mais 10% desse valor, que vai dar 774,40. E aí, gabarito certo, letra D de Deus. Pode perceber que as questões, elas acabam pegando vocês desprevenidos, porque vocês não estão habituados a esses cálculos. Por isso que é bom treinar bastante, para que você não fique, não seja pego aí sem muita prática em relação a como funciona o pagamento de dívida, de amortização de dívida, como é que funciona o cartão de crédito e tudo mais, tá? Então, durante as próximas aulas, a gente vai ficar mencionando sempre essa parte aí para vocês. E por fim, para terminar essa parte de juros simples e composto, eu queria utilizar aqui
a fórmula de juros compostos para você entender melhor a antecipação da parcela, né? A fórmula é essa, né? Montante é igual a capital, 1 mais E elevado a T. O montante a gente chama de valor futuro. O capital é o valor presente. E aqui, T é o tempo que você vai antecipar a parcela. Então, o valor presente vai ser o valor futuro, 1 mais I elevado a T. O valor futuro é o que a gente chama de parcela, tá? Isso aqui é o tempo que você está antecipando a parcela. Tempo que antecipa a parcela. Então, às vezes, você vai pagar 3 parcelas, vai pagar a quinta parcela e a oitava parcela. Então, você está antecipando 3 meses. E aí, se você está antecipando 3 meses, o banco, ele meio que lhe beneficia, porque você está antecipando a sua dívida. E nesse caso, a gente chama isso de amortizar a dívida. Você vai pagar um valor menor do que a sua parcela. É o que vai abordar a próxima questão. Então, anota bem essa fórmula aqui, que ela é bem importante para muitas questões aqui que vocês vão ver ao longo desse ano, tá? Anota isso aqui. Ok? Valor presente é igual a parcela, 1 mais I elevado a T. Olha essa. O empréstimo foi feito a taxa mensal de I% usando juros compostos em 8 parcelas fixas. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente em qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a quinta parcela, resolveu quitar a dívida no ato da sexta. Então, tipo, ele vai pagar a sexta no tempo correto. Então, o valor da parcela é P. Ele vai pagar a sétima, só que no sexto mês. Então, ele está antecipando o mês, concorda? Então, como é que é a fórmula? O valor da parcela, 1 mais I sobre 100, elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque ele está antecipando o mês. Olha agora essa outra. Vai pagar a oitava. Então, ele vai estar antecipando quantos meses? 2 meses. Então, P, 1 mais I sobre 100 ao quadrado. Então, ao final, ele vai pagar P mais P sobre 1 mais I sobre 100, a primeira, mais P, 1 mais I sobre 100 ao quadrado. Se quiser colocar em evidência, aparece P em todas as 3 expressões. Vai ficar P, que multiplica 1 mais 1 sobre 1 mais I sobre 100, a primeira, mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 ao quadrado. Top. E agora de certo a letra A. Valeu, galera. Um cheiro para vocês. Está aqui as questões que eu vou passar para casa. Isso. É isso, tá? Semana que vem tô novo, se Deus permitir. Valeu, galera. Cheirinho para vocês.